Boa noite, mas então, meu nome é Bia, eu tenho 21 anos, eu moro em Guarulhos, São Paulo. Como a Isa disse, a gente se conheceu em 2017, no ano que ela passou no Palavra da Vida. Ela estava fazendo um curso de um ano. Esse curso de um ano que ela fez, eu tinha feito em 2016. E aí eu continuei no Palavra da Vida até 2018, me formei em teologia, sou formada. E hoje eu estou na metade da faculdade de letras. Faço letras aqui em São Paulo e trabalho na área de tradução e interpretação. Quando a Isa fez o convite, eu aceitei, fiquei bem feliz e tal. Confesso, só que aí, essa semana que eu mandei mensagem para ela que eu estava acertando as últimas coisas e que eu perguntei a faixa etária, eu confesso que eu estou acostumada a falar com meninas adolescentes e juniores, assim, 12, 13 anos, no máximo até 18. Aí ela falou assim, não, vão ter as senhoras da igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu. Deu um pouco de... Confesso que eu estou bem nervosa, assim, agora aqui, porque eu sei que eu tenho só 21 anos e que muitas de vocês são casadas, têm filhos, viveram muito mais do que eu, têm de vida muito mais experiências do que eu. Eu sou solteira, no máximo eu namoro, né? Então é bem... Eu confesso que isso dá um pouco de nervoso, assim, vocês vão ver que eu vou estar bem nervosa, assim, no tempo que eu vou estar falando, mas eu espero que tudo que eu falar, vocês, acima de tudo, entendam como não vindo de mim ou de uma opinião minha, mas vindo da Bíblia e vindo de Deus, acima de todas as coisas. Outra coisa que eu tinha falado para a Isa também é que sintam-se à vontade para mandarem perguntas no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone assim, perguntar e falar. Eu vou abrir espaço no final também para perguntas, caso ou comentários, ou se alguém quiser falar alguma coisa, mas se quiser fazer isso no meio também, não tem problema. Eu gosto dessas colaborações no meio, eu não quero que seja alguma coisa assim extremamente formalzona, mas que seja muito mais um momento da gente conversar e até trocar figurinhas e ideias e opiniões sobre o que a gente vai falar. A Isa pediu que o tema fosse, né, feminismo e feminilidade e tudo mais. É uma área com a qual eu já tenho trabalhado há bastante tempo, já tenho estudado há bastante tempo. Antes de me converter, eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos e tudo mais, mas antes de eu realmente me converter, eu fui feminista, envolvida com militância feminista durante alguns anos. E aí eu me converti e acabei indo para o seminário, para a Palavra da Vida. E lá eu fui muito confrontada e trabalhada por Deus de ter essa área no meu coração e na minha vida transformado e mudado, de entender o que é o certo, o que Deus fala sobre ser mulher e como eu, como mulher, como devo me portar, o que devo falar, o que devo defender e tudo mais, e que a realidade é que eu não preciso da bandeira feminista e que, querendo ou não, é um assunto que está muito em alta hoje, não só nas universidades, mas em qualquer lugar. Você não consegue assistir uma novela, você não consegue assistir um filme, uma série que não tenha um viés feminista muito forte, e às vezes a gente nem sabe que tem um viés feminista muito forte por trás. Então, a Isa pediu para que eu falasse sobre isso, um pouco sobre feminismo e a história do feminismo e tudo mais, que é um pouco mais da minha área de pesquisa mesmo, a história do feminismo, e falar sobre o que é essa feminilidade, o que é esse ser mulher e tudo mais. E tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que eu sempre gosto muito de começar com essa frase, que é do livro Feminilidade Radical, da editora Fiel. A autora é a Caroline McCulley, que ela fala que há uma diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e o colocá-las acima tanto dos homens quanto de Deus. Então, que ela, nesse trecho, ela está falando especificamente sobre quanto que o feminismo errou, dizendo que queria restaurar direitos, mas na verdade nunca quiseram restaurar direitos, mas sim colocar
as mulheres tanto acima dos homens quanto acima de Deus. E o que eu já queria deixar assim bem claro desde o início para a gente começar é que não é minha intenção aqui fazer nenhuma lista de regras ou algum do tipo, coisas do tipo pode, não pode. Então, se você faz isso, você está sendo feminina. Se você não faz isso, você não está sendo feminina. Como se a feminilidade fosse uma caixinha na qual você entra e na qual você se encaixa. E se você está fora dela, então você não é mais feminina. A gente tem estereótipos de feminilidade muito fortes criados na nossa sociedade. Então, normalmente, quando a gente pergunta para as meninas assim, o que é feminilidade para vocês? Elas vão falar que normalmente é aquelas mulheres que usam muita maquiagem e estão sempre de saia e salto alto e aqueles filmes bem clichê, assim, romance, água com açúcar e coisas do tipo. E isso não é verdade. Biblicamente, isso não é feminilidade. A gente serve a um Deus extremamente criativo. E na criatividade de Deus, ele deu uma personalidade para cada uma de nós. Nenhuma de nós que estamos aqui hoje temos a mesma personalidade, falamos igual, agimos igual. Mas nas nossas diferenças, nós somos mulheres e a gente reflete a Deus nessas nossas diferenças. Então, eu não vim aqui para falar nenhuma lista de regras ou coisas do tipo, mas eu vim falar sobre a questão do evangelho. Quem Cristo é, o que ele faz e como quem ele é e o que ele fez por nós muda e influencia, inclusive, quem nós somos como mulheres. É quem Cristo é e o que ele fez por nós que determina que tipo de mulher que eu sou dentro da minha personalidade. Então, e da minha realidade. E eu vou me esforçar para tentar abranger a realidade, pelo menos um pouco de todas, né? Que eu sou jovem universitária, estou no mercado de trabalho, ainda moro com meus pais, mas tentar comunicar com todo mundo sobre como, dentro da nossa realidade, da nossa personalidade, sendo salvos em Cristo pela graça, a gente reflete a nossa feminilidade nele. Então, assim, eu vou fazer isso contando uma história. E é a história da Bíblia. A gente conhece a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, assim, que é a história da criação do mundo, e aí vindo toda a história da humanidade. Chega nos evangelhos, tem Jesus, tem a igreja, tem a história do povo de Israel no Antigo Testamento, e a gente termina em Apocalipse com o que ainda irá acontecer no final dos tempos, né? Essa é a grande história da Bíblia. A gente, na teologia, diz que dentro dessa grande história, que é a Bíblia inteira, tem uma outra história dentro. Tem uma história dentro da história. E que é a história do amor de Deus pela humanidade. E essa história é contada dentro de Gênesis e Apocalipse. E ela é dividida em 4 fases. Essa história do amor de Deus pela humanidade, que está dentro da Bíblia. Que é o que a gente chama de criação, queda, redenção e consumação. São uns termos, às vezes, até bastante falados, mas que formam essa história que está dentro da história. Então, dentro da história de Gênesis até Apocalipse, dentro da história da humanidade, nós temos a história do amor de Deus pela humanidade. E para isso, o primeiro versículo que eu queria trazer, a gente vai ir dando uma passeada assim, em alguns versículos da Bíblia, em alguns textos da Bíblia. O primeiro que eu queria ler com as irmãs é Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Em Gálatas 4, 4, Paulo, ele fala assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E é muito interessante quando Paulo fala no versículo certo, quando chegou, na minha tradução fala chegou o tempo certo. Em algumas traduções vai aparecer na plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos houve a redenção, houve a salvação da humanidade. E aí, normalmente, quando eu começo a falar disso, muita gente me pergunta assim, e o que isso tudo tem a ver com a feminilidade, ou o que isso tudo tem a ver com falar com a gente sobre sermos mulheres e mulheres mais parecidas com o coração de Deus. A ideia de falar dessa maneira é apontar que a própria feminilidade bíblica, ela sempre aponta para a cruz. Não existe uma feminilidade, não existe um ser mulher que agrade a Deus diretamente apontando para a cruz e seguindo o exemplo de Cristo.
Fora disso, a gente sempre vai errar e a gente sempre vai estar seguindo o nosso próprio coração, que é pecaminoso. Então, eu também vou usar essa ideia de criação, que é de redenção, para falar sobre feminilidade. A criação, que é de redenção da Bíblia, é a criação, está em Gênesis, o homem e a mulher são criados, a queda, Gênesis 3, quando Eva come fruto, Adão come fruto, o pecado entra no mundo, a redenção, que é a ver com o versículo que eu li, na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu filho para que nos resgatasse, nos adotasse, essa é a nossa redenção, e a consumação é o que a gente ainda aguarda que virá no dia que Jesus vai voltar e nós seremos completamente redimidos e iremos morar com ele e tudo mais. Eu quero criar com as irmãs hoje a criação que é da redenção e consumação de ser mulher, da feminilidade. Porque aí me perguntam, de onde você tirou essa ideia? Eu, durante o tempo que a gente for conversando, também vou falar muito sobre a história do feminismo. E uma das coisas da história do feminismo é que o feminismo, ele surgiu oficialmente como movimento na década de 20, na época dos protestos a favor da mulher ter direito ao voto, que é o que a gente chama de época do sufrágio, as sufragistas. E o feminismo surgiu ali, ele continua até hoje, mas durante toda a sua história ele foi dividido em ondas, que as feministas, as teóricas, as que escreveram os livros chamam de ondas. Oficialmente, nós já vivemos 3 ondas e as teóricas defendem que nós estamos hoje vivendo a 4ª. Eu acredito também que nós estamos vivendo a 4ª onda. A primeira onda foi a do sufrágio, da luta pelo voto e tudo mais, na década de 20. A segunda onda foi na década de 50, logo após a Segunda Guerra, que foi principalmente sobre a questão da liberdade sexual, uma discussão do aborto começa a surgir, a ideologia de gênero começa a ser discutida, a sexualização começa a ser debatida de uma forma mais aberta, que é a época de Simone de Beauvoir, que são os nomes mais famosos que começam a surgir. E a terceira onda, ela é bem recente, ela é da década de 90, e ela fala muito de uma questão da hipersexualização, do empoderamento, do meu corpo, minhas regras, que é o que a gente, todo mundo aqui já ouviu essa frase, e da resposta da mulher estar na liberdade sexual. Em cada uma dessas fases, a gente tem mulheres que representam essas ondas. Então, quer dizer, as feministas que escreveram o principal material sobre. E na terceira onda, na década de 90, a gente tem uma mulher que se chama Margaret Sanger. Ela escreveu vários livros sobre feminismo e sobre controle de natalidade. Ela era uma grande defensora do aborto e do controle de natalidade. Nos Estados Unidos, nós temos várias clínicas de aborto que recebem o nome de planejamento familiar. Essas clínicas é o nome da empresa, mas não são clínicas de planejamento familiar, são clínicas de aborto que foram fundadas por essa mulher. Ela criou essa marca, vamos dizer assim. E só que se você for pesquisar onde essas clínicas de aborto se encontram, elas se encontram apenas em bairros negros ou em bairros de baixa renda dos Estados Unidos. Porque a Margaret Sanger, ela também era envolvida com a Alemanha nazista. Ela nasceu no final da década de 20, mais ou menos, então ela é envolvida com a Alemanha nazista. Ela era totalmente a favor da eugenia, então foi ela que criou esse monte de ideias de que se crianças nascem com deficiência tem que abortar, e ela é a precursora de tudo isso. E em vários dos seus livros, essa mesma mulher, que era uma ateia extremamente convicta de que não existia Deus, que tinha uma crítica extremamente incisiva ao cristianismo e ao Deus cristão, ela sabendo que existia essa nossa crença em criação, que é a de redenção que eu falei, então que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, que houve o pecado e que Jesus veio, morreu e nos redimiu, e aí que nós estamos aguardando a redenção, ela virou e falou, então eu vou escrever a história do feminismo, de criação, que é de redenção do feminismo. E ela escreveu sobre tudo isso, e na cabeça dela, e hoje as feministas adotam isso, é que a criação, ela não é Deus tendo nos criado a imagem e semelhança dele, mas é a evolução. Deus não existe, o homem é processo evolutivo de Darwin.
A queda não é o pecado, porque o pecado não existe. O que leva à queda é o machismo e o cristianismo. A existência do próprio cristianismo leva à queda da humanidade, de se tornar ruim, de se tornar machista, de se tornar opressora. E a redenção estaria na liberdade sexual, então estaria na mulher ser livre para ela fazer o que ela quiser sexualmente com o corpo dela e tudo mais. E a consumação é quando a mulher entende o feminismo. Então, ao invés de Jesus voltar, a consumação é quando você abraça o feminismo e é feminista. A redenção, ao invés de Jesus morrer por você, é quando você faz o que você quiser com seu corpo e uma suposta liberdade sexual. Então, tudo na vida da mulher e na sociedade dali para frente ficou extremamente confuso. E às vezes o feminismo ele tem se infiltrado dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, nas nossas cabeças, nas nossas falas. E a gente tem falas feministas que a gente não percebe que são feministas. Então, para começar, agora sim, real, para falar sobre a criação de nós como mulheres à luz da Bíblia, Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. É quando Deus cria Adão e Eva, e Deus fala assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Principalmente o versículo 27, ele é muito importante, porque fala que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então aqui já tem uma prova, um argumento bíblico de que homem e mulher são criados por Deus tendo exatamente o mesmo valor. Não existe diferença de valor entre o homem e a mulher, porque os dois têm a mesma, foram criados a mesma imagem e semelhança de Deus, os dois refletem a imagem e semelhança de Deus da mesma maneira, da mesma forma. Então, aquela ideia de que o cristianismo, de que a igreja diz que a mulher é inferior, ou que a mulher tem menos valor, se alguém diz isso, é por consequência do pecado. A pessoa está pecando quem diz isso, porque é uma mentira. Quando Deus nos criou, ele nos criou desde Eva, tendo exatamente a mesma imagem e semelhança dele, do próprio Deus. As feministas elas vão ter muita crise com uma continuação no capítulo 2, quando descreve a criação de Eva e Deus fala no capítulo 2 que Deus faria para Adão uma mulher que lhe auxiliasse, que ele fosse idônea. E elas têm muito problema com essas duas palavras. Idônea quer dizer alguém que é igual, então que é igual em valor, que é parecido. Porque Adão estava cercado só de animais, ninguém ali era parecido com ele. Então Deus ia criar alguém que fosse parecido com Adão e alguém que lhe fosse auxiliar. E elas têm um sério problema com essa palavra do auxílio, depois lá no Novo Testamento com a palavra da submissão, como se isso fosse uma coisa que nos tornasse inferior, ou como se isso fosse uma coisa ruim. Isso não é verdade. Essa palavra no hebraico que aparece em Gênesis 2 para tratar a mulher como auxiliadora, essa palavra ela só aparece mais uma vez no Antigo Testamento. A palavra Ezer. E ela é a palavra usada para dizer como Deus auxilia e cuida do seu povo. Então, Deus é o auxiliador e o cuidador de Israel. Assim como Deus é o auxiliador e cuidador de Israel, nesse mesmo nível, a mulher vai ser auxiliadora e cuidadora do seu marido. E especificamente do seu marido, né? Não de todos os homens na face da terra. Não, a gente é auxiliadora do nosso marido, e só. Então, eu lembro que quando eu tive o meu primeiro contato com essa verdade desse texto, eu fiquei muito impactada. Porque eu falei assim, não é ser capacho, não é estar abaixo, mas é um nível de responsabilidade muito grande. Porque eu tenho que, no dia que eu me casar, eu tenho que conseguir auxiliar o meu marido no mesmo nível que Deus auxilia Israel. No mesmo nível que Deus cuida da sua igreja, no mesmo nível que Deus cuida do seu povo. Esse é o meu papel de responsabilidade de cuidado. Então, e Deus tanto me criou a imagem dele, que ele me deu essa função que ele saberia que eu seria capaz de cumprir, debaixo da ajuda dele. Então,
as funções que nós temos como mulheres, principalmente depois do casamento, elas não são culpa do pecado. A gente não. A ordem da submissão, por exemplo, não surgiu por consequência do pecado. Ela foi criada por Deus desde o início. Só que o pecado corrompeu tudo isso e tornou isso tudo uma coisa ruim. Mas ela não é uma coisa ruim. E aí sempre vem aquela pergunta, então por que é tão difícil para a gente viver dessa maneira e obedecer essas ordens? E aí quando a gente sai da criação e entra na segunda parte, que é a queda. A queda é Gênesis 3, Adão e Eva pecam, e se as irmãs lerem com bastante calma o texto, talvez já tenham percebido que a Eva come o fruto primeiro, mas que eles só têm os olhos abertos e que falam que eles perceberam que estavam nus quando Adão come. Antes de Eva comer, eles não tinham tido essa percepção. A queda vem quando o homem come o fruto. Por quê? Porque a responsabilidade do cuidado de Eva era de Adão. Adão já tinha uma responsabilidade de proteção e de cuidado de Eva. Ele era o líder, mesmo antes da queda, porque a submissão e a proteção que o marido tem que ter pela esposa não vem por consequência da queda. Ela existe, o casamento existe antes da queda. Então, o casamento existe antes do pecado, então as funções do casamento também. Adão era responsável por cuidar de Eva, ele não cuidou. Adão era o líder naquele momento, ele não liderou. Então, quando ele pecou, quando ele comeu o fruto, o pecado entrou no mundo. E aí vem as consequências depois nos textos. Primeiro a consequência para a serpente e depois a consequência para a mulher. No versículo 16 fala que farei mais Gênesis 3, no versículo 16, Deus fala para Eva, a mulher lhe disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Então, primeiro, não é que não ia doer o parto já ia doer, já haveria dor de qualquer jeito, haveria menstruação, haveria cólica, haveria tudo isso, só que Deus vira e fala que vai aumentar as dores. O que ia doer, vai doer mais, para ser uma lembrança na mulher eternamente da queda. O que era para ser um momento de extremo prazer e alegria, vai trazer dor por consequência do pecado, que é o dar à luz a um filho. E aí depois ele continua, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Eu sempre falo que o feminismo não começou na década de 20, o feminismo começou em Gênesis 3. Porque aqui Deus está falando claramente, você, Eva, já sabia que você tinha que ser submissa ao seu marido, e antes você não tinha problema nenhum com isso. Você era, e isso era tranquilo para você. E você, Adão, não tinha problema nenhum em liderar e proteger a Eva de uma maneira correta. Mas agora, por causa do pecado, você, Eva, vai ter dificuldade. Você não vai querer caminhar junto com seu marido. Você vai querer sempre estar em discussão com ele. E você, Adão, que antes não tinha problema nenhum em cuidar de Eva da maneira correta, agora você vai querer dominar ela, você vai querer oprimir ela, você vai querer estar por cima dela. E isso vai ser consequência do pecado. O casamento de vocês, que era perfeito, agora vai se tornar complicado, difícil, e que vocês vão ter que lutar muito para fazer dar certo por consequência e culpa do pecado de vocês. E automaticamente, não só o casamento deles, mas as irmãs que são casadas podem falar muito mais do que eu posso falar pelo casamento dos meus pais, que eu vejo aqui em casa. Mas eu já sei que casamento não é fácil. Eu não preciso casar para saber que casamento não é fácil, que estar casada com outra pessoa não é fácil. E eu já namoro e eu fico pensando assim, aí às vezes eu paro e penso, meu Deus, quando eu casar eu realmente vou ter que me submeter a ele, né? E tipo assim, é a hora que eu já preciso parar e orar hoje pensando, tipo assim, Deus me ajuda, porque realmente não vai ser fácil em todos os momentos pensar nisso e obedecer a isso. Realmente não é o meu desejo, realmente não é a minha vontade de fazer isso. Mas eu sei que eu vou precisar fazer. Então, as consequências da queda atingem primeiramente e diretamente o casamento de uma forma muito direta, porque o casamento foi a primeira instituição que Deus criou e ele criou antes do pecado, então mostra o quanto que ela é importante. E aqui ninguém está dizendo, por exemplo, que o machismo não existe, ou que a opressão contra a mulher não existe, que a violência contra a mulher não existe, inclusive dentro da igreja.
em muitas igrejas. Isso é uma realidade, isso acontece. O machismo, ele também existe, é um problema muito sério, pelo qual a gente também tem que falar contra, pelo qual a gente também tem que se posicionar contra, e que a igreja muitas vezes tem falado pouco sobre ou defendido pouco as mulheres em situações de, por exemplo, violência doméstica ou abuso, quando elas precisam. Mas o machismo, ele é pecado. E ele é consequência da queda. O feminismo, ele também é pecado e ele também é consequência da queda. O feminismo, ele vem justamente por causa disso, que fala que a mulher não vai aceitar numa boa o que é a função dela. Ela sempre vai querer agora seu desejo será para seu marido. Ela sempre vai desejar ir contra a tudo que ele fala. E tudo aquilo que eu falei da história do feminismo é a história do feminismo organizado, é a história do feminismo que a gente tem escrita. Mas a gente tem histórias, a gente tem relatos, a gente tem escritas de milhares de mulheres muito antes da década de 1920 que já se posicionavam contra, que já faziam coisas contra. A gente tem histórias, inclusive, no próprio Antigo Testamento, de mulheres que foram tiradas de casa ou coisas parecidas porque não conseguiam se submeter nem aos seus pais, nem aos seus maridos e tudo mais. Isso tudo é consequência da queda. Isso tudo é consequência do pecado. E eu tenho a possibilidade de fazer isso quanto a qualquer outra pessoa no dia que eu me casar. Eu hoje sou submissa ao meu pai, porque eu moro na casa dele, e eu tenho a possibilidade de me rebelar contra meu pai em qualquer momento. A gente não tá isento disso. E muitas meninas acham que, então, porque o machismo existe, porque ele realmente existe, que a resposta para ele vai ser a gente, então, lutar com o feminismo. Só que o problema é, se o machismo é pecado, e não se luta contra pecado com outro pecado. O machismo é pecado e o feminismo também é pecado. Você nunca vai tratar um pecado com outro pecado. Você só vai aumentar o problema. Você vai ir adicionando pecado em cima de pecado. Isso nunca vai resolver. E a gente sabe qual é a única solução que realmente existe totalmente eficaz para o pecado? É Cristo, é o Evangelho. É a cruz, é falar quem Cristo é e o que ele fez pela gente. Só Cristo pode dar uma resposta eficaz para o pecado do cara que é machista, para o pecado do cara que estupra mulheres, para o pecado do cara que bate na sua esposa, que bate de forma violenta nos seus filhos, ou coisa do tipo. Não é o feminismo que vai trazer uma solução para isso. Ele não é capaz, porque o problema desse cara está no coração dele. O problema desse cara está no pecado do coração dele. Eu tenho a possibilidade de ser tão machista com as minhas falas, até com as minhas atitudes, quanto muito homem. Se as irmãs pesquisarem no Google, a quantidade de mulheres que são presas por estupro também é extremamente alta. Mulheres estupram, só que mulheres não estupram homens, porque não tem força, mas a quantidade de mulheres que estupram crianças e idosos é muito alto. Porque estupro não é um problema de homem, estupro é um problema de coração humano, estupro é um problema de pecado. A quantidade de mulheres que matam seus maridos também é muito alto, só que nesse caso não entra para a estatística de feminicídio, porque não tem, né? É específico. A quantidade de casais homossexuais compostos por duas mulheres, em que as mulheres se agridem, ou que uma mulher mata a outra, é muito alto. Só que esses números não entram para a estatística de feminicídio, porque feminicídio é só quando o homem mata a mulher. Quando é um casal homossexual, então não entra na conta. Mas então o problema não está no homem. Se é um casal homossexual, então não deveria existir número nenhum. Se o problema é o homem, não deveria existir número nenhum de violência ou de homicídio, de crime passional, né, que é o que eles chamam. Mas existe, porque o problema não está no fato do homem, o problema está no fato do ser humano existir. O ser humano é cheio de pecado. Então, o que um homem pode fazer, uma mulher pode fazer igual ou 1000 vezes pior, por culpa do pecado. E não se luta contra pecado com outro pecado, não se luta contra o problema do machismo, que é real e que existe, com o feminismo, que é um outro pecado que não resolve o problema. Contra pecado se luta com o evangelho. E muita gente também me pergunta assim, Bia, por que então que o feminismo é pecado? Se ele teoricamente luta por coisas que são boas. Teoricamente é verdade, luta por coisas que são boas, que seriam direitos que teoricamente teriam sido retirados das mulheres. Só que o problema do feminismo está por trás dele. O feminismo, ele é o que a gente chama de uma ideologia humanista. O que isso quer dizer? Que é uma ideia
que foi construída em cima de uma ideia de que o homem é o centro do universo. Todas as coisas acontecem ao redor e por causa do homem. Então, o feminismo, ele entende o quê? Eu preciso do feminismo porque eu sou o centro do universo, eu, ser humano. Então, como eu sou o centro do universo, eu preciso de uma ideia que fale que eu sou o centro do universo. As feministas sabiam que na Bíblia Deus é o centro de todas as coisas. Então, por isso que a grande maioria das feministas sérias, das feministas de verdade, elas são ateias. Elas não creem que exista nenhum tipo de Deus. Porque elas sabem que elas precisam ser o centro. E que se tiver um Deus, elas vão ter que competir com esse Deus. Então, para elas não competirem com esse Deus, principalmente o Deus cristão, que é o maior problema delas, tira Deus, não existe Deus, só existe o ser humano e a gente é o centro do universo. Nós, cristãs, sabemos que isso não é verdade. Que nós não somos o centro do universo, que as coisas não existem por nossa causa, que as coisas existem e acontecem única e exclusivamente por causa de Deus. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. A gente é coadjuvante nessa história. A gente não é o principal. O principal é Cristo. Nós somos apenas secundários na história. Então, a gente não pode, sabendo que nós não somos os principais, defender uma ideia que diz que nós somos, porque nós não somos. E depois, elas continuam lutando contra o que a gente estava falando agora. Elas lutam contra o homem, elas lutam contra o machismo, elas lutam contra o patriarcado. E tudo bem, o machismo é pecado. Patriarcado, não. Deus instituiu o patriarcado ele pode se tornar pecado, mas ele, na criação de Deus, ele não é pecado. Mas o machismo, ele é pecado, tudo bem. Mas eu não vou lutar com pecado contra o pecado. Mas elas vão dizer, mas elas não reconhecem nem a existência de pecado. Elas dizem que pecado não existe porque Deus não existe. Só existe o problema lá. Então, que se o problema é o machismo, eu vou então criar uma revolução política, uma revolução social que vai resolver o problema. Só que a gente sabe que o problema é pecado. Então, eu vou virar para essa feminista e vou falar assim: a sua solução não é solução. Ela não vai trazer solução nenhuma. Você nunca vai conseguir resolver o problema de verdade. Mas eu tenho uma verdade que é de que Cristo morreu pelos seus pecados e pode te salvar e te redimir, que isso realmente traz a solução. E ela provavelmente não vai concordar comigo nessa verdade sobre Cristo. Então a gente não pode ser feminista porque elas não aceitam que existe pecado e que a única solução para elas é uma revolução. E uma revolução não traz solução para nada. A única coisa que realmente traz solução para pecado é Cristo e o Evangelho. E às vezes, eu até falei isso um pouco antes, que a gente não percebe o quanto que a gente às vezes até fala assim: não, mas eu não sou feminista, ou não, eu não defendo ideias feministas, mas nós temos falas bem feministas e nós não percebemos que estamos tendo falas bem feministas sem nem perceber. Então, por exemplo, para comprar roupa, eu posso falar por mim, eu tenho muita dificuldade de comprar roupas que sejam decentes, que não sejam vulgares ou que sejam roupas simplesmente normais, porque é uma consequência do feminismo. O feminismo fala que a mulher tem que mostrar e exibir o corpo porque isso é empoderamento. Em relação à modéstia, de como a mulher se porta, de como a mulher fala, isso não é uma lista de regras, é simplesmente pensar, a ideia de pensar, se Cristo estivesse aqui, se eu falaria dessa maneira. Não, para o feminismo você não vai ter isso. E a gente tem mulheres tendo falas e comportamentos não muito corretos. A visão das mulheres em relação à família e casamento. Eu já conheci muitas meninas, muitas mesmo, que dizem para mim que não querem nem se casarem nem ter filhos. E quando eu pergunto por que, elas falam: porque filho atrasa. Porque onde eu quero chegar, filho vai me atrasar. Como se filho fosse um problema. Sendo que a Bíblia é bem clara sobre o quanto que ter filhos é bênção do Senhor. Mas para o feminismo, o ideal é que isso é defendido por 99,9% das feministas, não tenha filhos. Porque os filhos, eles te atrasam, os filhos, eles te prendem. Uma mulher realmente empoderada não tem filhos. E isso tem atingido muitas meninas dentro da igreja, que são realmente cristãs, que são realmente salvas, mas que elas viram e falam: não vou ter filho, porque filho me atrasa. Mas quem te disse que filho te atrasa? Não foi a Bíblia, porque a Bíblia diz que filho é bênção. Então, quem está te dizendo que filho te atrasa é o mundo, você está dando mais ouvidos ao mundo. A visão errada de casamento, de como se casamento fala, muitos meninos falam assim: eu não vou casar porque eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que me submeter ao meu marido, mas eu não quero ser submissa a homem nenhum porque eu não sou capaz de ninguém, então eu não vou casar. Mas aí eu pergunto para elas: vocês sabem o que é
submissão de verdade, submissão bíblica, porque submissão não é ser capacho, submissão não é abaixar a cabeça quando o marido mandar e obedecer. A submissão bíblica, a palavra da submissão, ela está extremamente ligada à palavra de Gênesis, a de ser auxiliar, a de acompanhar, a de andar junto. Ser submissa é, eu sei que meu marido é líder, porque Deus instituiu ele como líder, e eu caminho junto com ele. Eu auxilio ele nessa caminhada. Eu não sou inferior, eu não sou capacho dele. Ele sabe o meu valor, porque a 1 Pedro também vai dizer que a esposa é um vaso frágil que tem que ser cuidado. Ele sabe disso e ele cuida e me ama como Cristo amou a igreja. Então, a gente tem várias falas e vários posicionamentos feministas que estão na nossa cabeça, que estão dentro das nossas próprias igrejas, que às vezes a gente repete sem nem saber o quanto que aquilo tem um histórico e um viés feminista por trás. E aí, isso tudo consequência da queda, consequência do pecado que Eva cometeu em Gênesis 3 e que até hoje atinge a gente. O feminismo atingiu a mulher diretamente e existem consequências muito específicas para a mulher que a gente vê refletidas no feminismo, que, por exemplo, da gravidez, das dores, as feministas olham e falam assim, tá vendo como a mulher ela é inferior porque ela recebeu uma ação de dor. Não é verdade, não é se tornar inferior nisso, é só uma punição que nos faz relembrar o pecado de Eva. E sobre quanto que o casamento vai se tornar uma coisa difícil, uma coisa que antes era boa e tranquila, se torna difícil. E aí, beleza, falei aqui de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os problemas do feminismo, de como o pecado atingiu a humanidade e do quanto que parece que não tem solução e realmente, quando a gente fala isso fora de Cristo e fora da igreja, não tem solução. Mas a resposta que a gente sempre encontra na Bíblia para qualquer coisa é Cristo. Na morte de Cristo, a gente finalmente é livre do pecado e a gente pode voltar a ser quem ele nos criou para ser. A nossa feminilidade, quem eu sou como mulher cristã, não está mais definida nos filmes da TV ou em livros de romance que eu gosto de ler ou nas feministas que estão no meio da rua ou que estão na internet falando as coisas. A minha feminilidade está definida na cruz. A minha feminilidade, quem eu sou como mulher, está definido em quem Cristo é e no que ele fez por mim e em quem ele me chama para ser. Cristo, ele me chama para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Cristo me chama para ser uma mulher que glorifica ele em tudo que eu faço. Agora, se eu vou fazer isso sendo dona de casa ou uma empresária super bem-sucedida de uma grande empresa, é uma escolha minha. Cristo não está ditando essa regra do agora você é obrigada a fazer isso, isso, isso e aquilo, e você não pode fazer isso, isso e aquilo. Ele vai virar e falar assim, minha filha, eu quero que você me glorifique. Eu quero que em todas as suas atitudes, em todas as suas falas, você demonstre que você é uma mulher que me ama. Então, você tem algumas funções que eu coloquei para você. Se hoje você é filha, você tem algumas funções como filha para cumprir. Se hoje você é esposa, você tem algumas funções como esposa para cumprir, que você demonstra que me ama e que me glorifica. Se hoje você é mãe, você tem algumas funções como mãe que você demonstra que me ama e que me glorifica, como serva na igreja, como profissional no seu trabalho e coisas do tipo. Você tem que me glorificar em todas as suas áreas, sendo a melhor que você puder e demonstrando que antes de ser uma profissional, que antes de ser mãe, que antes de ser esposa, que antes de ser filha, você é minha filha. Você é salva e redimida por mim e você vive por quem eu sou. E aí eu volto naquilo que eu falei bem lá no início, de que a gente serve a um Deus criativo. Eu posso falar por mim que quando eu comecei a entender tudo isso, eu tentei muito mudar quem eu era. No sentido de me encaixar mais em algumas caixinhas e de talvez então vou tentar ser mais meiga, vou tentar ser mais delicada. É que aqui eu tô bem nervosa, assim, né? Então, assim, parece que eu sou bem. A Isa me conhece um pouco mais, parece que eu sou bem meiguinha, mas assim, eu não sou muito, entendeu? E eu ficava tentando, tipo, mudar isso em mim de não, vou agir diferente, falar diferente e tudo mais, e ser mais igual a outras meninas lá do seminário que são princesas, assim, do jeito que elas... A própria Isa, eu olhava pra ela e falava assim, nossa, a Isa, ela é toda meiguinha, ela é toda princesa e tal, e não sei o quê. Preciso ser mais assim, porque isso que é ser mulher e que não sei o quê. E, tipo, uma coisa que Deus me ensinou é não.
a Isa tem essa personalidade dela e é dela porque eu dei para ela para que ela fosse desse jeito e ela me glorifica dessa maneira dela que, por exemplo, é mais tímida. Mas para você eu dei outra personalidade que eu quero que você me glorifique por meio dela. Porque se todo mundo fosse igual a Isa, não teria graça. Todo mundo seria igual a todo mundo. Se todo mundo fosse igual a mim, não teria graça. Seriam todas iguais. Mas eu tenho muito para aprender com a Isa, que tem para aprender com todas vocês. Com a personalidade de cada uma de vocês. E todos vocês têm muito para aprender com a personalidade uma da outra. E, inclusive, sobre o ser mulheres, sobre como glorificar a Cristo e como honrar a Cristo. A gente, na igreja, a diversidade da igreja ensina muito a gente sobre como amar mais a Cristo. E a gente, tudo bem, vem agora a última fase, né? Criação, queda, redenção e agora a consumação. A consumação ainda não aconteceu. Cristo ainda não voltou, mas que bendita esperança a gente tem de que ele vai voltar. E hoje a gente luta muito para sermos mulheres, segundo o coração de Deus, que agrada a Deus com tudo que a gente fizer, e a gente erra. A gente vai errar todo dia. Eu vou errar como filha, eu sei que quando eu casar eu vou errar como esposa, quando eu for mãe eu vou errar como mãe, vou errar no meu trabalho, eu vou errar na igreja como serva. A gente sempre vai errar em alguma coisa porque a gente ainda é afetada pela queda, a gente ainda é afetada pelo pecado. Apesar de nós não sermos mais escravos do pecado porque fomos salvos, a gente infelizmente ainda tem o pecado na gente que nos leva a, às vezes, não fazer o que a gente quer fazer. Mas que bendita esperança a gente tem de que um dia a gente vai ser totalmente livre do pecado e que a gente vai ser exatamente como Cristo é e a gente não vai mais precisar lutar contra o pecado e a gente vai ser exatamente as mulheres que Cristo quer que nós sejamos. A feminilidade, ela não é um acessório, ela não é um chaveirinho que você usa, um brinco, ela é parte de quem você é e ela tem que ser usada. E a feminilidade bíblica, ela está totalmente ligada com a transformação de coração que Cristo faz em nós. Todo dia a gente vai sendo trabalhado e transformado em coisas na nossa área, desde o dia que a gente se converte até o dia que a gente morrer, até o dia que Jesus voltar. Então, o meu desafio para as irmãs é que as irmãs orem e perguntem e questionem a Deus para que Ele mostre para cada uma de nós quais são as áreas que nós ainda como mulheres temos que ser mudadas e temos que ser transformadas. Porque se a gente não busca isso em todas as áreas da nossa vida, a gente está vivendo um cristianismo falso. Se a gente quer ser certinho só na igreja, a gente está vivendo um cristianismo falso. Eu tenho que viver um cristianismo verdadeiro, eu sozinha no meu quarto, eu com meus pais, eu com meu namorado, eu na igreja, eu no meu trabalho, eu na faculdade, as irmãs na realidade de cada uma de vocês. A gente tem que viver o maior possível do nosso cristianismo, demonstrar o Cristo que a gente serve, e inclusive na nossa feminilidade, seja como filha, mãe, esposa, serva, profissional. E eu sempre uso muito o exemplo de Esther quando falam assim que ser feminina é ser fraca. Não é verdade. A gente tem o exemplo de Esther, que foi uma rainha que salvou todo o povo de Israel. Se Esther não tivesse feito o que ela fez, o povo de Israel teria simplesmente desaparecido na época de Esther. Ela, sendo esposa do rei, ela usou seu poder e sua influência para salvar o povo. Se você nunca leu o livro de Esther todo, assim, para conhecer a história de Esther, lê a história de Esther, é incrível, é muito bonita. E para mim, Esther é um exemplo incrível do quanto que a gente não precisa nem de movimentos e nem sair gritando e nem sair esperneando para ajudar e para nos posicionar contra o que está errado e que a gente precisa se posicionar, que a gente pode falar, que a gente tem voz, Deus nos deu voz para falar, Deus nos deu voz para nos posicionarmos contra o que está errado, a gente precisa ser a primeira a falar, mas existe a maneira certa de fazer isso, a gente não precisa de bandeiras ou de movimentos ou de ideologias para fazer isso. E aí as últimas coisinhas assim que eu tenho para falar depois que a Isa falou sobre qual era a faixa etária e o público, que eu comecei a tentar pensar nas aplicações mais específicas, eu pensei assim, talvez as meninas solteiras que tem aqui, né, que não estão casadas ainda, então você solteira, que namora, que tá noiva, você tem brilhado a luz de Cristo, se guardando, isso não quer dizer só a sua virgindade, porque você pode ser virgem e não se guardar, porque você expõe seu corpo inteiro na internet, porque você se expõe nas coisas, nas mensagens que só você e outra pessoa sabe que você manda, ou no direct do seu Insta, você tem se guardado,
e brilhar da cruz de Cristo nisso. Você tem servido a Cristo enquanto você ainda, querendo ou não, tem mais tempo, porque Paulo fala, né, que quem quer servir inteiramente, então que nem case, porque vai ter mais tempo, porque depois que você casa, você tem que dedicar tempo para sua família e você acaba tendo menos tempo para o ministério. Então, você tem aproveitado esse tempo que você está solteira ainda, na casa dos seus pais e tudo mais, para servir a Deus com mais excelência, podendo fazer mais coisas. Você tem buscado aprender com mulheres mais velhas da sua igreja? Tito 2 fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Você tem aproveitado esse tempo para ir atrás de mulheres mais velhas que você conhece e aprender com elas, enquanto você ainda pode? Você tem sido exemplo para as pessoas, para suas amigas na escola, na faculdade, no seu espaço de trabalho, de que eu sou uma menina, uma mulher cristã, que ainda sou solteira, mas eu já vivo debaixo de um temor de que eu obedeça e sirva a Deus. Vocês, mulheres casadas, eu sei que é muito difícil para mim falar algo, sendo que é uma realidade a qual eu não vivo, mas o que a Bíblia fala, né? Como tem sido o seu cuidado com seu marido, com seus filhos, com seu próprio serviço na igreja, porque isso não muda. Você tem brilhado a luz de Cristo pelo seu relacionamento com eles, pelo seu cuidado com a sua casa, com os seus, com a sua família. Você tem feito o que Tito 2 pede das mulheres mais velhas, que elas ensinem as mais novas. Você tem... Isso é uma maneira clara de, na nossa feminilidade, do ser mulher, da gente brilhar Cristo. As mais velhas têm ensinado, você tem ensinado as mais novas, você tem sido exemplo para elas, você tem buscado caminhar com elas e ensinar a elas. Muitas vezes a gente acha que feminilidade está resumida a ser dentro do casamento, e não é verdade. Feminilidade é toda a vida. Você é mulher não só quando você está casada, você é mulher 24 horas do seu dia, desde o dia que você nasce até o dia que você morrer. Então, desde o dia que você nasce até o dia que você morrer, se você é mulher, você tem feminilidade para demonstrar e para brilhar Cristo por meio dela. Então, que a gente seja solteira, que a gente seja casada, que a gente viva com modéstia, que a gente viva uma vida de um espírito dócil e amável, igual a 1 Pedro fala que as mulheres têm que ter, que as nossas falas, e não só nossas roupas sejam modestas, mas a nossa fala, nosso comportamento. E isso não cabe só às meninas que são solteiras, isso cabe às mulheres que são casadas também. A gente foi feita para brilhar, mas para brilhar a luz de Cristo, a gente foi feita para ser um farol que incendeia e aponta o caminho para a cruz. E a gente faz isso, inclusive, por meio da nossa feminilidade. Por meio da nossa feminilidade, a gente aponta o caminho para a cruz. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito e que eu sempre falo ela assim para encerrar, que é que ele fala: Deus é grande demais, Cristo é glorioso demais, a feminilidade é estratégica demais. Não desperdicem a sua feminilidade. Não desperdicem aquilo que Deus deu para vocês de mais valioso e de extremamente importante, que é o fato da gente poder ser mulher. Não existe nada de menor nisso, é um baita privilégio ser mulher. Que a gente possa realmente aprender a enxergar isso com os olhos que Deus quer que a gente enxergue e prezar a viver essa vida da maneira que Deus quer que a gente viva, da melhor maneira possível.